os segredos do quarto, finalizando nessa série de mensagens, o segredo do quarto, o quarto de Naamã. O quarto de Naamã. Então eu vou ler o texto que está aqui em 2 Reis, no capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, diz assim, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Nós vamos tomar esse texto como base para aquilo que nós vamos estar meditando nesse momento. Vejamos que quando se fala de Naamã, e o próprio texto aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, já inicia falando que Naamã era o comandante, o chefe de um exército numeroso e poderoso, forte, temido por muitas nações, por muitos povos, e que Naamã havia obtido, conquistado muitas vitórias. Era então um comandante vitorioso. Naamã sabia muito mais do que era vencer do que o que era perder. Naamã sabia muito mais do que era estar por cima do que estar por baixo, do que era uma conquista, do que o que era uma derrota. Naamã era alguém de sucesso nas suas batalhas, ali naquilo que ele exercia e que fazia. Era um homem de muito sucesso. Mas o texto é bem claro no final. Diz: mas esse grande guerreiro era leproso, estava leproso. A lepra na época era uma doença incurável. Era uma doença que assustava, deixava em pânico, pois não se tinha cura, não se tinha tratamento para tal. Então uma pessoa tomada pela lepra era um sinal de que não muito tempo de vida aquela pessoa teria. E diz o texto exatamente isso, que esse grande guerreiro, que tanto venceu, que tanto conquistou, ele estava tomado pela lepra. E sendo assim, nós vamos falar um pouquinho sobre os segredos do quarto de Naamã. O primeiro ponto que eu quero tratar é sobre o espelho revela tudo. É muito comum, todo mundo, eu acredito que tenha no seu quarto um espelho, ou quase todo mundo. Porque, aliás, é no quarto que a pessoa se arruma, né, que você ajeita ali, né, a camisa, a calça, tudo tá. Então você precisa do espelho para poder se ver, né, pro penteado do cabelo, pro topete ficar certinho, né, para ficar repartidinho o cabelo, né, no caso das mulheres, para a maquiagem ficar certinho, não ficar borrada. Então é normal, em todo quarto é muito comum ter um espelho, porque é diante dele que você se olha para se arrumar, né, para estar ali se trocando, né, e tudo mais. Só que o espelho, ele não nos mostra somente quando estamos assim bem arrumados. Aquele dia que você tem uma festa, você tem um casamento, você tem algo solene para ir, então você está ali bem arrumado, alinhadinho, se trocado, então ele reflete aquela imagem de você, né, quase que perfeito, arrumado, arrumada, bonito. Mas o espelho também, quando a gente se aproxima bem dele, ele começa a mostrar o quê? Alguns detalhes, alguns pormenores nossos. Ele começa a mostrar o quê? Algumas coisinhas que muitas das vezes tenta se esconder numa maquiagem, ou de um jeito que se arruma o cabelo para tampar um defeito, uma mancha, enfim, um detalhezinho ali no corpo, um defeitinho ali no corpo, aonde
não gostamos que seja visto e nem que seja notado. É quando nos aproximamos bem do espelho e começamos a olhar para nós e começamos a ver no rosto as marcas do tempo, as marcas de que a idade já chegou e o rosto já não está mais lisinho como era há anos atrás, né? Já tem ali algumas marcas que anunciam, olha, a idade chegou. Então o espelho ele nos mostra não apenas quando estamos muito bonitos, arrumados, mas o espelho também mostra coisas que nós não gostamos, mas que temos, mas que carregamos em nós. Então o espelho ele revela tudo. Quando estamos no nosso quarto e nos despimos, tiramos a nossa roupa, estamos na frente com o espelho, então a nossa realidade ela é exposta. Aquelas que muitas das vezes tentamos esconder, mas que diante do espelho tudo é exposto. É ali no quarto, diante do espelho, que a maquiagem é tirada e as imperfeições aparecem. E ali no quarto, onde a bela roupa é tirada e guardada, e a realidade e as imperfeições aparecem. Assim, dessa mesma forma, é quando estamos também no nosso quarto, agora quarto, apontando para o nosso momento a sós. Quarto, apontando para o nosso particular. Quarto, apontando para o nosso momento aonde estamos diante de nós mesmos, de Deus, e ali revelamos, mostramos, estamos diante de quem realmente somos. Não é assim o espelho? Você está diante dele, ele te mostra quem você realmente é. A pessoa olha e diz, nossa, mas nesse espelho parece que estou ficando meio um pouco gordo. O espelho está mostrando o que é. Esse espelho parece que está mostrando que eu estou um pouco velho. Olha, o espelho está mostrando o que é. O espelho, ele não mente. Lógico, tem alguns espelhos que distorcem um pouco a imagem, né? Alguns tipos específicos de espelho, mas estamos falando de um espelho de via de regra normal, comum. Esse revela e mostra o que nós realmente somos, mas que muitas das vezes não enxergamos, não vemos, porque tem coisas em nós que a gente não consegue ver. Você não consegue ver, por exemplo, o que está no seu rosto. Não, você vai diante do espelho e o espelho te mostra, te revela o que está ali. Você não consegue ver o que está atrás de você, mas diante de um espelho, você dando uma viradinha, você consegue ver e enxergar. Então assim, trazendo esse comparativo do espelho no quarto, que revela quem realmente somos, assim somos nós, quando estamos no nosso particular com Deus. Assim somos nós, quando estamos diante do Senhor, diante da sua palavra. A palavra de Deus é como um espelho que vai revelando, que vai mostrando quem realmente somos. E daqui a pouco, analisando a nossa imagem à luz da palavra de Deus, a gente começa a ver ali que temos em nós imperfeições, falhas, pontos, coisas que a gente não queria que fosse vista, não queríamos ali que fosse enxergados por nós, que queremos que passasse desapercebido. Não, mas a palavra de Deus ela vem e nos confronta. A palavra de Deus ela vem e vai mostrando as imperfeições que existem em nós, assim como um espelho. Diante da palavra de Deus, esse espelho, usando a palavra, fazendo da palavra como um comparativo de um espelho, tudo em nós é exposto. Não, aquilo, porque muitas vezes a pessoa esconde algo com uma maquiagem, esconde algo com uma roupa, mas quando ela está despida diante do espelho, mostra o que ela é. Assim é a palavra de Deus. Quando estamos diante dela, ela mostra o que realmente somos, e tudo então é revelado em nós. É ali. É ali que muitas das vezes trazemos em nós, né, a imagem
de um cargo, ou a imagem de um título, ou a imagem de um nome que a pessoa muitas das vezes carrega sobre ela, e esse nome muitas das vezes revela, mostra, né, para as pessoas alguém assim, perfeito, que não tem erro. Alguém muito resiliente, muito forte, muito resistente a situações. E muitas das vezes é essa imagem, é nessa maquiagem que muitas das vezes está em nós e que transferimos para as pessoas e que as pessoas veem. Mas quando estamos diante do espelho, que é a palavra de Deus. Quando estamos ali no nosso momento com o Senhor. Ali as nossas fraquezas são reveladas. Ali as nossas falhas, as nossas imperfeições são reveladas. Sabe, amados, eu penso que precisamos ir mais vezes para frente do espelho. Precisamos ir mais vezes para o quarto e na frente do espelho. Como assim? Precisamos ir mais vezes para o nosso momento particular com Deus e estar diante da palavra do Senhor, porque vamos começar a ver em nós muitas falhas e defeitos que muitas vezes a gente tenta cobrir com uma maquiagem, com uma aparência de que está tudo bem. Não gostamos das nossas imperfeições e tentamos escondê-las, mas no nosso quarto, diante do espelho, tudo é exposto. Quando estamos diante do Senhor e do espelho da sua palavra, tudo em nós é exposto. E aí nós vamos então chegar a uma decisão. Se vamos decidir tratar as nossas falhas, tratar as nossas imperfeições, aprender a lidar com as nossas dificuldades, ou se vamos continuar ocupando a roupagem e a maquiagem. Não, maquiagem tampa, disfarça. Não, demonstrar que está tudo bem, que não. O espelho vai nos traz a esse confronto. Vai colocar a maquiagem novamente para esconder ou vai tratar? A palavra de Deus é da mesma forma. Vai se esconder e falar e achar que está tudo bem ou vai tratar? Ou vai tratar esse problema que você tem consigo mesmo, essa questão, ou às vezes que tem com outros? Vai resolver ou vai maquiar e achar que está tudo bem? Segundo ponto, o peso da imagem. O peso da imagem. Porque muitas das vezes olhamos para o espelho e aquilo que vemos que reflete ali traz um peso. Traz um peso quando você se depara diante do espelho com uma imagem, com pontos, com coisas que você não gostaria que estivesse presente. O peso da imagem. E quando se fala no peso da imagem, a gente adentra exatamente no texto que lemos aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, que começa a falar de Naamã. Porque como falamos ali, o texto diz que ele era um grande general, né? Ele era um homem que era símbolo de força, de destreza, de habilidade. Naamã, ele era aquela pessoa que ele trazia em seu currículo um currículo invejável, como se diz. Muitas conquistas, né? Pela espada de Naamã, quantos inimigos que não foram derrotados, que não foram colocados por terra. Naamã era uma pessoa de muitas vitórias, de muitas experiências, né? Ele trazia em seu corpo as marcas de muitas conquistas. As marcas de alguém que era vitorioso. Mas Naamã também trazia em si, em seu corpo, marcas. Marcas que apontavam que ele, Naamã, não estava bem. E quem sabe exatamente assim, você que está aí me acompanhando, ouvindo, quem sabe assim também é o cenário, a situação que você pode se identificar. Você é alguém que, quem sabe, exibe força, demonstra resiliência,
demonstra ser assim, resistente, no sentido de força, no sentido de nada abalar, de nada mexer. E até em muitas áreas da sua vida você pode talvez estar assim, colecionando muitas vitórias, muitas conquistas, está tudo dando muito certo, bem como você gostaria, quem sabe na área financeira ou na área profissional, mas a grande questão é o mas tem algo que não está bem, e isso tem muito te abalado. Naamã, da porta do seu quarto para fora, estava com a sua armadura, estava com a sua espada, e a imagem, símbolo de um guerreiro imbatível quase, estava ali, diante dos olhos de muitos. O grande Naamã, o vitorioso, o vencedor. Mas da porta do quarto de Naamã para dentro, aonde a espada era guardada, a armadura era tirada, onde o general não estava mais presente. Ali, a realidade de Naamã era exposta, e então as marcas que ele trazia consigo, de uma situação, de coisas que não estavam bem com Naamã. Naamã tinha coisas que estava deixando ele muito abalado. Ora, vitórias, talvez ele chegava em casa e ali o exército tinha celebrado naquele dia uma grande vitória. Mas ele ia para o quarto e não tinha motivação para celebrar a vitória. Quem sabe assim está você teria até motivos para comemorar, para celebrar algumas coisas que talvez estão dando certo, mas na verdade tem algo lá dentro, no interior, tem algo lá na alma, tem algo que não está bem, que não está legal. E por não estar bem, não estar legal, não adianta as vitórias da porta do quarto para fora. Se ali dentro você se depara consigo, com a sua realidade, com o seu verdadeiro eu, e você vê que você não está bem. Que tem coisas em você que tem te deixado muito abalado. Naamã era aquele que diante dos seus soldados trazia a imagem da força, da resiliência e de que tudo estava bem. Assim como você muitas das vezes está aí como um bom profissional, produzindo, batendo meta, ou de repente como um bom marido junto da esposa, ou como um bom pai junto dos filhos, né? Como aquela pessoa que incentiva, que coloca as pessoas para cima, né? Que faz as pessoas ficar bem com as suas palavras, com os seus conselhos, sempre motivacionais, mas por trás de tudo isso existe um alguém que está tomado por feridas, existe um alguém que está machucado, existe um alguém que está passando por uma situação que muito tem te abalado e mexido com você. Era assim Naamã. E um outro ponto que eu quero tratar é onde a canseira bate. Porque é lá no nosso quarto, é no nosso momento a sós, é no nosso momento onde paramos tudo e vamos refletir ao final de um dia, de um tempo, onde ali a canseira muitas das vezes começa a bater. Quando Naamã chegava na sua casa, penso eu que ele ia diretamente para o seu quarto. Ele corria, chegava e ia diretamente para o seu quarto. E ali então ele se deparava com o quê? Com a sua realidade. É no nosso quarto onde depois de um dia em que você teve que bater meta, e produzir, e vender, e pagar contas, e resolver problemas, onde você teve que se fazer de forte, onde você teve que administrar coisas, teve que ajudar um e o outro, e fazer tantas coisas. E aí ao final de um dia, de um tempo, bate a canseira. Bate a canseira. A canseira de
problemas muitas das vezes que você traz consigo de outros, da família, de amigos, de pessoas que você tenta resolver isso, vai sugando a força, vai sugando a energia. Então, no nosso quarto é o lugar onde bate a canseira. É ali onde se sente o peso e o desgaste. E então bate o desânimo, vem as dúvidas, vem o conflito interior. Muitas das vezes o dia inteiro você teve que motivar pessoas, mesmo você precisando ser motivado. Você teve que alimentar a fé das pessoas, mesmo a tua fé tendo que ser alimentada. Você teve que colocar pessoas lá para cima com palavras de incentivo, de fé, mesmo você estando lá para baixo. Mas, ali no quarto, a pessoa se depara com o desânimo, a pessoa se depara com o desgaste. No dia a dia, você teve que dizer para a pessoa, continua, prossegue. Mas lá no quarto, no seu momento a sós, no final de um dia, bate a vontade de desistir. No dia a dia, em meio a lutas e dificuldades, adversidades que você passou, você expressa um sorriso de que está tudo bem. Mas é no quarto que você desaba em lágrimas. É no quarto, naquele momento a sós, reservado, no oculto, no escondido, onde não tem os olhos de ninguém, humanamente falando. Onde muitas das vezes nem mesmo a esposa ou os filhos estão conseguindo ver ou enxergar. Onde nem mesmo o marido está conseguindo ver ou enxergar. É ali que entendemos então que nós somos o quê? Humanos. Que temos limites e muitas vezes já estamos ultrapassando o nosso limite. Ali que entendemos nossas limitações. E muitas vezes é ao final de um dia, de um tempo, que você para e diz, meu Deus, o peso está grande. Você já vivenciou um momento como esse? Ou quem sabe você está vivenciando. Onde ao final de um dia você vai para o seu quarto, você deita na cama e vem um peso de uma responsabilidade sobre você. Vem o peso de uma cobrança que está sobre você. O pai sente o peso da responsabilidade do cuidado da casa, da educação dos filhos, principalmente em tempos tão complicados e difíceis como temos vivido. A mãe, a esposa, a mulher, que sente o peso de inúmeras responsabilidades sobre ela, ali, muitas das vezes se sentindo sozinha, tendo que fazer tudo, então ela começa a sentir o quê? O peso sobre os ombros. Os filhos, muitas das vezes, que só lidam com cobranças, com exigências da parte dos pais, esperando que sejam os filhos mais perfeitos do mundo. E sentem o peso, muitas das vezes, da incompreensão. E nós, como humanos, muitas das vezes, nos deparamos com as mais diversas situações, os mais diversos problemas, que trazem em nós um desgaste. Vai desgastando, e a pessoa começa a sentir aquele pesar. Sabe, mas eu quero dizer algo para você. No nosso quarto, nós não precisamos ser forte. Precisamos apenas ser humanos. No nosso quarto, não precisamos ter uma solução para tudo. Porque às vezes há uma cobrança em cima de você, não de que você tem que ter uma solução para tudo. Não, você tem que ter uma direção para tudo. E às vezes vem esse peso, essa cobrança, de que você tem que fazer dar certo, de que você não pode errar, de que você tem que ser praticamente perfeito, e começa a pesar isso muitas das vezes em cima da pessoa, principalmente quando se está à frente, se é um líder, alguma coisa, começa a pesar esse peso da responsabilidade. Não, no nosso quarto a gente não vai ter uma solução para tudo. Mas no nosso quarto, nós precisamos entender que ali é onde colocamos nas mãos daquele
que sim, tem uma solução para tudo. No nosso quarto, a gente se depara com as nossas limitações, de que não vamos conseguir resolver tudo. Mas ali nós entendemos que existe alguém que, quando a gente perde o controle da situação, a gente pode deixar ele assumir o controle, que ele vai saber resolver. E esse alguém é o Espírito Santo. E esse alguém é a pessoa bendita do Senhor Jesus, que se faz presente nos momentos onde nos sentimos muitas das vezes fracos, desanimados, desgastados, e o Senhor se faz presente ali para nos renovar, para nos fortalecer, para que diante daquelas situações que não estamos conseguindo resolver, o Senhor então diz: coloca nas minhas mãos e deixa eu cuidar disso para você. Outro ponto que eu quero tratar falando sobre segredos de um quarto, o quarto de Naamã, é por detrás da armadura. Era no seu quarto, quando Naamã estava de frente para o espelho, que ele olhava e via sua lepra. Durante o dia, diante das pessoas, ele usava ali a sua armadura, então ele escondia. Durante o dia, no campo de batalha, diante dos soldados, treinando, preparando, ou até mesmo no campo de batalha, lutando, Naamã estava o quê? Com a sua armadura, com a sua couraça. Então, ele escondia a sua lepra. Ela estava oculta, ela estava ali então escondida. Mas lá no seu quarto, no seu momento a sós, com apenas as pessoas próximas, então a sua lepra se fazia conhecida. Aí eu quero dizer algo para você. É quando você se torna próximo de alguém, porque quem que sabia da lepra de Naamã? Só quem era próximo dele. Quem sabia desse problema de Naamã? Quem sabia dessa dificuldade de Naamã? Quem sabia dessa situação de Naamã? Era só quem estava próximo dele. Então são as pessoas próximas que conseguem identificar e enxergar as lepras, que conseguem identificar e enxergar os momentos difíceis da vida de alguém. São aqueles que estão próximos. Porque os soldados estavam no campo de batalha, no calor da batalha, da guerra ali, nem se atentavam. Naamã estava coberto por uma armadura, mas lá na sua casa, com quem era próximo, com quem esses sabiam da realidade do momento, da situação que Naamã estava passando. A sua lepra, a lepra de Naamã, se fazia então conhecida. Então é quando você se torna próximo de alguém que você passa a conhecer coisas que às vezes a pessoa sempre escondeu. Ela sempre escondeu. Por quê? Porque são as fraquezas da pessoa. Ela não quis encarar muitas das vezes. Ela não quis tratar muitas das vezes. Ela quis muitas das vezes apenas encobrir, esconder. Mas quando você se torna próximo de alguém, você começa a enxergar as lepras, as fraquezas, as dificuldades na vida de uma pessoa. Aí é que faz toda a diferença a questão de um companheirismo. Aí é que faz toda a diferença quando você tem próximo de você pessoas que não vão te apontar o dedo, que não vão te ridicularizar, não vão te desprezar, não vão te abandonar por causa da lepra, mas que vão estar junto para apresentar para você um processo de cura, um processo de restauração. Tem pessoas que muitas das vezes elas estão nadando de braçadas ali na vida financeira, mas estão afundadas, leprosas emocionalmente. Tem pessoas que estão tendo muito sucesso profissional, mas a família está leprosa. Naamã, quando entrava em seu quarto, ali aquela fortaleza que ele tinha diante dos olhos das pessoas ali caía por terra.
A imagem de super, de forte, a imagem que Naamã transparecia para muitos de que estava tudo bem, no seu quarto caía por terra. E o que aparecia? Era um homem que estava cheio de feridas, machucado, com marcas e que estava morrendo um pouco por dia. Sabe, amados, o ser humano, ele se preocupa muito em vender uma imagem para as pessoas. Vender uma imagem, transparecer uma imagem para as pessoas de que não, está tudo bem. E muitas das vezes não está. Lá no interior, no seu quarto, apontando para o seu recôndito, para o seu escondido, para o momento a sós, começa a se remoer coisas. Começa a pensar em coisas que trazem dor, que machucam, que ferem, que precisam ser resolvidas. E quantas das vezes que isso acontece dentro do contexto familiar, ou é onde mais acontece? Quantas das vezes o marido ou a esposa remoe na cama marcas de situações que aconteceram, lembranças de situações que aconteceram. E Naamã então ali, no seu quarto, no seu momento a sós, toda aquela imagem que ele vendia diante das pessoas, de super, ali, diante do espelho, no seu quarto, caía por terra. Ali ele se deparava com o quê? Com as suas feridas. Com alguém que estava muito ferido, com alguém que estava tomado por lepras, com alguém que estava muito machucado, com alguém que estava o quê? Morrendo um pouco por dia. Porque a lepra na vida de uma pessoa, naquela época, ela fazia isso, ela ia destruindo, ela ia matando a pessoa um pouco por dia. E muitas das vezes a pessoa não percebe que ela pode estar morrendo um pouco por dia, pelo fato de não tratar a lepra, de não tratar a ferida, de não tratar, não resolver o problema, a situação que precisa ser resolvida, que precisa muitas das vezes ser trazida à tona, ser esclarecido, o marido, a esposa conversarem, dialogarem, os filhos exporem as coisas. Tome cuidado, porque as feridas podem... Tome cuidado, porque as suas feridas podem estar te levando a morrer um pouco por dia. O que é que te machuca? O que é que dói? O que é que sangra? O que é que te incomoda? O que é que está aí, minando as suas forças? Quais são as feridas? Cuidado, porque elas podem estar te matando um pouco por dia. Eu fico imaginando assim lá Naamã, no campo de batalha, no momento, no auge da guerra, da batalha, da luta, ali guerreando, treinando soldados, preparando Naamã, de repente deixando escapar uns gritos de dor. Ora, a armadura dele tampava, mas as feridas estavam ali. Ah, mas estava doendo, estava machucando. E de repente ele deixava escapar uns gritos de dor. De repente deixava escapar algumas lágrimas, muitas das vezes lá no campo de batalha, junto com os outros soldados. E as pessoas, muitas das vezes que estavam mais próximas, de repente podia perceber: nossa, como é que foi esse grito? Não, mas o que foi? Não, tá tudo bem. É o calor do momento, é o calor da batalha. Naamã tentava transparecer que estava tudo bem, de que não tinha problema algum. Sabe, amados, muitas das vezes as pessoas, elas deixam, elas mostram, elas dão alguns sinais de que, opa, ali por trás daquela armadura de forte, de guerreiro, de guerreira, de resiliente, de resistente, epa, tem uma alma ferida. Epa, tem alguém machucado. Ah, tem alguém que está perdendo as forças. Ah, tem alguém que está desanimado.
Ah, tem alguém que não sabe mais o que fazer. Ah, tem alguém que está tomado por muitas dúvidas. Quem sabe você vende, transparece uma imagem de forte, de super, que está tudo bem, mas no interior tem gritos que muitas das vezes saem. Ah, tem lágrimas que muitas das vezes saem. Tem aquele aperto no peito, tem aquela angústia, tem situações que revelam e que mostram que você está passando por um momento muito difícil. Um momento complicado. Quando alguém é próximo de você, percebe, nota os sinais. E quem sabe é seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu líder ou seu liderado. Que você tem percebido, você tem notado, você tem visto, peraí, essa pessoa está dando alguns sinais de que ela não está bem. De que ela precisa de alguns cuidados específicos. De que ela precisa de ajuda. Eu fico a pensar também na Naamã quando chegava em sua casa. Ia para o seu quarto e arrancar a armadura, imagina, o dia todo. Na batalha, na luta, a armadura. Na intensidade. Imagina aquela armadura colando ali naquelas feridas da lepra. Agrudando. Aí Naamã chegava em casa e arrancar a armadura. Quando ele arrancava aquela armadura grudada ali nas feridas da lepra, fazia sangrar. Fazia piorar a situação. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta querer esconder as suas feridas com a sua armadura. Elas vão sangrar ainda mais. Elas vão piorar. A ferida, ela necessita ser tratada. Os problemas necessitam ser resolvidos. As questões pendentes necessitam ser o quê? Resolvidas. Não adianta colocar uma armadura, algo para tampar, para esconder. Isso só vai piorar. Só vai fazer sangrar ainda mais. Naamã, quando colocava a armadura, não, tá tudo bem, vamos para a guerra, vamos para a batalha. E quando chegava e ia tirar, aquilo sangrava ainda mais. É isso que acontece muitas das vezes quando não se trata de uma questão, de um problema que necessita ser tratado. Eu quero te perguntar, quais são as lepras que estão por trás da armadura? Quais são as questões presentes na tua vida, no teu casamento, que estão por trás aí de uma aparência, de uma armadura e que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas e cicatrizadas? Mas eu quero te dizer que o processo da cura é o próximo ponto que eu quero tratar. O processo da cura começa em casa. O processo da cura começa em casa. Naamã era um leproso. Embora fosse um grande guerreiro, um grande general, um homem com a imagem de força e de ousadia, mas estava sendo destruído dia a dia por uma lepra, por uma ferida, por coisas que ele tentava ocultar e esconder por trás de uma imagem de que estava tudo bem. Mas um dia, penso eu, na sua casa, ele tinha ali uma serva, que era uma jovenzinha judia que foi levada cativa na época quando a Síria tomou conta e invadiu Israel. Então ela foi levada para a casa de Naamã e ficou trabalhando ali. E eu penso que essa jovenzinha, ela era alguém muito observadora. Eu penso que ela tinha ali duas principais qualidades. A primeira é que ela era observadora. Ela observava. Ela estava fazendo o seu trabalho, estava fazendo os afazeres, mas ela estava ligada em tudo que estava acontecendo. Não é que ela era bisbilhoteira. Não, porque o bisbilhoteiro, ele quer saber das coisas para levar para os outros, para esparramar. Não é que ela ficou sabendo de que o seu patrão era leproso e começou a levar, espalhar para todo mundo os problemas. Não, isso é o bisbilhoteiro. E ela não era. Ela era observadora.
E como que nós precisamos hoje muito mais, né? Precisamos de observadores e não de bisbilhoteiros. Ela observa que Naamã estava diferente. Naamã estava diferente nas palavras, Naamã estava diferente nas atitudes, porque a pessoa, quando ela não está bem, você vê, a pessoa demonstra. Quando nós não estamos bem, nós demonstramos. Às vezes no jeito de falar, nas palavras, a pessoa fala: peraí, isso não é normal dessa pessoa. Não é normal dela falar essas coisas, não é normal dela agir dessa maneira, né? Quando se tem a intimidade, se é próximo, a esposa detecta: peraí, o marido não, ele não está legal, não é normal dele agir dessa forma, falar isso. O esposo identifica isso na esposa, os pais nos filhos, se identifica quando se é próximo de que a pessoa não está bem. E aquela jovem foi observando, foi observando, foi observando. Então ela era observadora. Ela percebeu que Naamã não estava bem. Você é aquele que, quando vê do seu lado alguém ferido, machucado, você faz o quê? Você oferece ajuda ou você ignora? Você oferece ajuda ou você ignora? Você diz: não, o problema não é meu. Mas será que não é por acaso que você de repente está na vida dessa pessoa? Que você está junto dessa pessoa, que você está próximo dessa pessoa? Muitas das vezes é um propósito de Deus para então promover você ser um agente de cura e de restauração para a vida dessa pessoa. Então aquela jovem, ela chega até Naamã. Primeiro, ela observa. Segundo, ela era uma jovem ajudadora, ou seja, que estava disposto a ajudar. Por quê? Não adianta nada a gente identificar o problema e não oferecer ajuda, e não ajudar a pessoa. É muito fácil dizer para a pessoa: olha, a tua solução está em você sair daqui e ir até ali, andar esse percurso, tá legal. Mas às vezes a dificuldade que a pessoa está: então peraí, eu vou te ajudar a sair daqui e até ali. Já que eu identifiquei a solução, deixa eu me propor então em também ajudar. Muitas das vezes as pessoas têm solução para tudo, mas poucas das vezes se propõem, estão ali para poder estar ajudando. E aquela jovem diz para Naamã: olha, eu não posso resolver o seu problema. Eu não consigo, mas eu sei um meio, uma forma, uma maneira. Eu sei alguém que pode te ajudar. Porque, amados, como eu disse, às vezes a gente não tem solução para tudo. Mas a gente sabe de alguém que pode ajudar. A gente pode encaminhar a pessoa para alguém que é preparada, gabaritada, para poder estar então oferecendo a ajuda que a pessoa precisa. Ela disse: eu sei de alguém que pode te ajudar. Lá na minha terra natal, lá existe um profeta que eu tenho certeza que ele terá uma palavra de Deus para a tua vida. Ele terá uma palavra que te levará a alcançar a cura, o milagre que você precisa. E aí chegamos em um outro ponto disso. O processo para alcançar está em ir atrás. Quando falamos ali que o processo da cura, ele começa em casa, quantas das vezes as pessoas acham que de repente a solução está em A, B ou C, e muitas das vezes começa aí em casa. Ouvindo a esposa, ouvindo o marido, os filhos ouvindo os pais ouvindo os filhos. Muitas das vezes espera-se buscar uma ajuda, uma força de fora, e na verdade, a pessoa preparada, apta para te ajudar, está ali dentro de casa e você não está conseguindo ver, não está conseguindo perceber. E por que muitas das vezes não está conseguindo ver, perceber? Porque muitas das vezes não está sendo um observador. É em casa que tem que começar o processo da cura, da restauração.
para o marido, para a esposa, numa situação que talvez ambos possam estar vivendo. Mas muitas das vezes não se observa o outro, não se tem a atenção voltada para o outro, não se nota o outro, então fica difícil de enxergar, de ver, de detectar. É em casa, então, que é necessário que se comece o processo da cura. Em um bom diálogo, em uma boa conversa, em se abrir o coração. O processo para alcançar algo está em ir atrás. Foi o que ela disse para Naamã: olha, eu sei o caminho para você alcançar a cura, para você alcançar o milagre, mas você precisa ir atrás. Você precisa ir lá em Israel. E lá você procura o profeta. Ora, Naamã estava acostumado que todos viessem até ele. Era general. Não estava acostumado a se render, mas os outros se renderam a ele. Não estava acostumado a ter que ir até os outros, mas os outros vinham até ele. Isso foi gerando em Naamã uma questão de ego, de orgulho. Não todos até mim, todos segundo a minha ordem. E aí foi gerando isso em Naamã. Agora que ela diz: olha, você precisa ir atrás, você precisa ir em busca. Naamã, você ficar parado aqui não vai resolver. Você precisa ir atrás. Eu não sei o que é que você está buscando, eu não sei o que é que você necessita, eu não sei qual é a lepra presente na tua vida e você necessita de uma intervenção, de uma cura. Mas eu quero te dizer, você precisa ir atrás, você precisa dar o primeiro passo, você precisa exercer a fé, você precisa se dispor, você precisa fazer o que está no seu alcance, ficar de braços cruzados, aguardando, não adianta, a gente precisa aprender a ir atrás. A gente precisa aprender a ir atrás. Então ele necessitava ir atrás. Não era o profeta que viria até ele. Era algo em Naamã que precisava ser tratado. Você sabia que a cura para a lepra no seu casamento pode estar em você ir até a pessoa? Às vezes, há quanto tempo faz que existe esse problema, essa situação aí envolvendo o teu casamento? Ah, não, é ela que tem que vir até mim. Não é ele. Amados, baixemos a guarda. Nos quebrantemos, às vezes o segredo está em você ir até a pessoa. Você sabia que o segredo para resolver essa situação que já perdura tanto tempo está em você ir atrás? Porque às vezes a gente guardamos em nós um senso, não, eu quero resolver, mas quero que a pessoa venha. Não, a gente está tendo um senso de orgulho. E às vezes isso precisa ser quebrado em nós. Não, peraí, então eu que tenho que ir atrás. Era Naamã que tinha que ir atrás. É você que tem que ir atrás, que ceder, que buscar para resolver. Aquela jovem, ela diz para Naamã, e Naamã o que ele faz? Ele então vai até o rei da Síria e diz: olha, uma jovem na minha casa disse que lá em Israel há um profeta e que ele teria uma solução para a lepra. O que o rei faz? Envia cartas e presentes para o rei de Israel, para que ele então pudesse fazer algo por Naamã. Quando a carta chega até o rei, os presentes, ele diz: mas quem o rei da Síria pensa que eu sou? Um Deus para poder resolver o problema? Não sou Deus. Eliseu então fica sabendo. E ele então diz: olha, manda ele vir até mim. E Naamã então precisava ir até Eliseu para poder resolver a situação. Para resumir a história, para a gente encerrar, quando Naamã chega lá, ele diz que ele esperava, o texto diz que ele esperava que o profeta viesse até ele, colocasse as mãos, orasse, buscasse, clamasse a Deus e ele fosse curado. A gente acha que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer. E às vezes a gente cria todo um cronograma, um programa e diz: Deus, tem que ser assim, 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 assim. E muitas das vezes
Deus vai fazer exatamente o contrário. Deus vai fazer fugir da lógica daquilo que programamos para dizer: não, não é do seu jeito. É do meu, que é o melhor. Porque em meio a esse tempo, esse espaço, tem coisas que eu preciso trabalhar em você. Tem coisas que precisam ser aí ajustado em você. Naamã tinha essa dificuldade de ceder, de ter que ir. Então é trabalhado nele esse ponto. Você já reparou que aquilo que temos grande dificuldade, muitas das vezes surgem situações para trabalhar em nós essas questões? Nós não gostamos nem um pouco. Mas surge para trabalhar em nós o que temos dificuldade. Quando Naamã chega até lá, o profeta Eliseu não o recebeu. Disse para o seu servo Geazi: olha, vai até Naamã e diga para ele o seguinte, para ele ir até o rio e se banhar 7 vezes no Jordão. Quando o servo do profeta Geazi chega e fala isso para ele, ele fica indignado. Ou além dele não me receber, além dele não vir até mim, ainda, além de não acontecer do jeito que eu programei, que eu queria que acontecesse, eu vou ter que me banhar no Rio Jordão. Sendo que lá, na Síria, há rios muito melhores, com as águas muito mais limpas, porque as águas do Jordão eram turvas, eram escuras, tipo embarreadas. Então ele falou: eu tenho que entrar nesse rio. Olha, existia ali outras coisas em Naamã que precisavam ser trabalhadas. Primeiro, Naamã não gostava de se humilhar. Ele teria que ir até o Jordão e mergulhar. Ele teria que ir até o Jordão e mergulhar, se humilhar. Muitas das vezes, ter uma atitude de humildade e entender que a direção que Deus está dando é a que devemos seguir, pode ser o grande segredo para algo que buscamos. Porque qual era a questão de Naamã? Obedecer a direção, a voz de Deus, que ali foi falado pelo profeta. Muitas das vezes estamos batendo a cara, insistindo: não, mas não, desse jeito não, ter que fazer isso não ter que se humilhar, não ter que... E às vezes é tudo que está faltando. Ter que ir se humilhar, muitas das vezes é tudo que pode estar faltando. Ter que ceder, pode ser tudo que está faltando. Ter que dar um passo atrás, pode ser tudo que está faltando. Deus fez exatamente a questão de trabalhar em Naamã algo que ele tinha: dificuldade de humildade. A questão de orgulho. Eu, nesse rio, eu me humilhar aí, eu mergulhar aí, Outro ponto que Deus trabalha em Naamã. E ele teria que fazer isso por 7 vezes. Faz a primeira, nada. Faz a segunda, nada. Faz... Outro ponto que Deus estava trabalhando em Naamã: perseverança. Tem coisas que você vai fazer uma vez, 2, 3, 4, 5. Você vai tentar um mês, 2, 3, e aparentemente não vai vir resultado. Mas é no processo, é com o passar do tempo, é com a insistência, é com a perseverança, crendo na palavra que veio da parte de Deus para você, que Deus faz o milagre acontecer. O milagre aconteceu no improvável, em meio às águas do Rio Jordão. O milagre acontece no cenário mais improvável, em meio a um lugar de dificuldades, em meio a uma situação muitas das vezes embaraçosa, complicada, onde não há possibilidade alguma. Deus cria. Não foram as águas do Jordão que curou Naamã, não. Foi o poder de Deus. Mas quando o poder de Deus se manifestou? Quando Naamã creu na palavra que veio e quando Naamã persistiu. Há um tempo. Houve o tempo, foi durante 7 vezes. Mas no final ele alcançou a cura. E resumindo, qual era o segredo do quarto de Naamã? O seu verdadeiro eu. Ele escondia
marcas, feridas, que precisavam ser tratadas e curadas. E como que foram curadas? Quando Naamã foi até onde deveria ir, até quem deveria ir, até diante de onde estava o problema. Quando Naamã seguiu a direção de Deus, quando Naamã se humilhou e quando Naamã entendeu que é na perseverança e com o tempo que se alcança e que se consegue. Da mesma forma é com você. O que é que você busca? Qual é a lepra que talvez está atacando a sua vida emocional, seu casamento, suas finanças, seus sonhos, projetos? A palavra de Deus para você é: não desista, insista, persista, continua, vai, avança, prossegue. Qual é a situação que precisa resolver? Com quem? Vai e resolve. Porque isso pode estar, muitas das vezes, travando de muitas coisas acontecerem. Então essa é a palavra que eu queria estar compartilhando com você nesse tema, segredos do quarto de Naamã. Que você possa refletir, que você possa meditar e naquilo que Deus falou com você, você possa então estar aplicando na sua vida. Amém?